Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num momento que é pura tensão, puro drama na história bíblica. O discurso de Moisés em Deuteronômio 29. Momento decisivo. Totalmente. Para a gente ter uma ideia do cenário, é preciso imaginar o seguinte: uma geração inteira de israelitas nasceu e cresceu no deserto. 40 anos. Uma vida inteira, né? Exato. E agora eles estão ali, na fronteira da Terra Prometida. E Moisés, já um líder super idoso, reúne todo mundo para o que parece ser uma conversa definitiva. Um acerto de contas com a história, quase. Isso. E para nos guiar, a gente está com os comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. A nossa missão aqui é entender não só o que Moisés disse, mas por que ele disse. Sabe, qual a urgência de renovar uma aliança agora? E essa sua pergunta sobre o agora é o ponto central. Isso não é um discurso de rotina, né? É um testamento. É o apelo final de um líder que sabe que não vai cruzar aquela fronteira com o povo dele. Ele está passando bastão. Exatamente. E as nossas fontes, elas ressaltam muito isso. A aliança feita ali em Moab, ela não anula do Monte Sinai. Ela atualiza, traz para o presente de uma geração que ouviu as histórias, mas não viu o fogo no monte. Boa. É um momento de transferência de responsabilidade. É como se Moisés estivesse dizendo: olha, a história até aqui foi essa, a partir de agora é com vocês. Ok, vamos entrar nesse discurso então. Moisés começa de um jeito muito direto, quase vamos aos fatos. Ele lembra o povo de tudo que eles viram, as pragas no Egito, os sinais, as maravilhas. Ele joga as evidências na mesa. Sim, e ele menciona um detalhe que eu acho incrível, quase poético. Por 40 anos, as suas roupas não envelheceram e as sandálias não se gastaram nos seus pés. Tipo uma prova diária do cuidado de Deus. Uma prova ambulante, né? Exato. Mas aí, logo em seguida, no versículo 4, vem uma virada que, nossa, me deixou um pouco desconfortável. Sei qual é. Ele diz: contudo, o Senhor não deu a vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Esperei, isso soa quase cruel, né? É contraintuitivo, no mínimo. Sim. Deus mostra todos esses milagres e aí Moisés diz que Deus não permitiu que eles entendessem. Parece que o povo estava sendo preparado para falhar. Como que a gente concilia essas duas ideias? Então, essa aparente contradição é, na verdade, a tese central do argumento de Moisés. E é uma ideia bem sofisticada. Ok. O que os comentaristas, tanto da Holman quanto da Naá, apontam é que Moisés está fazendo uma distinção crucial entre a visão física e a percepção espiritual. Ver os milagres, as pragas, o maná, a roupa que não rasga, isso era inegável. Eram as evidências. Mas as evidências, por si só, não geram transformação. Elas não são suficientes. Exato. A capacidade de conectar esses eventos a um significado mais profundo, de entender o caráter de Deus por trás dos atos, isso é o que o texto chama de coração para entender. Entendi. E Moisés argumenta que essa percepção não é algo que o ser humano consegue produzir sozinho. É uma dádiva. Então ele não está culpando o povo de forma simplista. Ele está diagnosticando uma condição humana, a dureza de coração. É um diagnóstico, não uma acusação. Perfeito. Ele está dizendo, vocês viram tudo, mas não adiantou muito, porque a verdadeira mudança precisa acontecer aqui dentro. E isso prepara o terreno para a necessidade da aliança, que não é sobre obedecer regras externas, mas sobre ter um coração alinhado com Deus. Entendi. E esse compromisso, então, essa renovação, pelo visto não era só para a elite, né? Quando Moisés descreve quem estava ali para a cerimônia, a lista é surpreendentemente longa. É impressionante, ele não deixa margem para dúvida. Nos versículos 10 e 11, ele diz: todos vocês estão hoje diante do Senhor. E aí ele lista chefes, tribos, autoridades, oficiais, todo o povo, as crianças, as mulheres, e a parte que mais me chamou a atenção. Qual? E também o estrangeiro que está no acampamento, desde o seu rachador de lenha até o seu tirador de água. Isso é radical. Do presidente ao trabalhador mais simples. Ninguém podia dizer, isso não é comigo. Exatamente. Essa inclusão total
É uma estratégia retórica poderosíssima. Ela estabelece uma responsabilidade coletiva que é inegável. Certo. A saúde da nação dependia do compromisso de todos, sem exceção. Mas o ponto que realmente expande o alcance disso tudo, e que as notas de estudo fazem questão de destacar, está nos versículos 14 e 15. Moisés diz que a aliança não é feita apenas com quem estava ali. Certo. Ele olha para o futuro. De uma forma explícita e, assim, até arrepiante. Ele diz que a aliança é feita também com aquele que não está aqui conosco hoje. Uau! E os comentaristas são unânimes. Isso se refere diretamente às gerações futuras. O que está acontecendo ali não é só um pacto para aquele momento. É a fundação de uma identidade contínua. Passado, presente e futuro são amarrados juntos sob a mesma promessa e a mesma responsabilidade. Isso dá um peso completamente diferente para a situação. Porque se a aliança é coletiva e se estende pelo tempo, a falha de uma pessoa pode ter um impacto gigantesco, certo? Exato. Acho que é por isso que o tom de Moisés muda, de novo, drasticamente. Ele passa a soar como um grande alerta. Sim, a advertência é a consequência lógica dessa responsabilidade compartilhada. Depois de unir todo mundo, ele precisa avisar sobre o que pode separá-los. Ele os lembra da idolatria que viram em outras nações, os ídolos de madeira, de pedra. E então ele usa uma imagem que me pareceu muito forte, sabe? Quase cinematográfica. Ele fala sobre o perigo de existir no meio deles uma raiz que produz erva venenosa e amarga. Uma metáfora poderosa. O que exatamente é essa raiz? Não estamos falando de agricultura aqui, né? De jeito nenhum. Essa metáfora da raiz venenosa é o retrato do perigo interno. As notas explicam que essa raiz não é um inimigo externo, mas um indivíduo dentro da própria comunidade. Alguém de dentro. Alguém de dentro. Um homem ou uma mulher que ouve as palavras da aliança, as maldições, as bênçãos, mas lá no fundo do coração se desvia para a idolatria. E o mais perigoso é a psicologia dessa pessoa que o texto descreve. Ah, sim. Ela pensa consigo mesma: ficarei em paz, ainda que ande na teimosia do meu coração. É a alta ilusão. A pessoa acha que pode viver uma vida dupla, desobedecendo em segredo, sem que haja consequências. Exato. É a ideia de que o pecado privado não tem impacto público. E Moisés destrói essa ideia. Ele diz que essa atitude é como um veneno que pode contaminar todo o solo. E as consequências são pesadas. Pesadíssimas. A ira do Senhor, todas as maldições do livro caindo sobre ela e o nome dela sendo apagado debaixo do céu. O ponto é claro. No contexto da aliança, não existe pecado privado. A traição de um membro colocava em risco a sobrevivência de todo o povo. É uma visão de comunidade muito interligada, onde a saúde do todo depende da integridade das partes. E essa imagem da raiz venenosa me parece que leva direto para a próxima sessão, que é quase uma visão do Apocalipse, né? É exatamente essa a progressão. É como se Moisés dissesse: querem saber o que acontece quando essa raiz se espalha? Vou mostrar para vocês. É isso. A partir do versículo 22, ele pinta um quadro do resultado final da apostasia coletiva. Ele projeta uma cena no futuro onde as novas gerações e os viajantes estrangeiros vão olhar para a Terra Prometida e não vão ver uma terra de leite e mel. O que eles vão ver? Eles verão uma paisagem de enxofre e sal, uma terra queimada, estéril, comparada da destruição de Sodoma e Gomorra. Nossa, é uma imagem desoladora. E o texto é muito visual aqui, porque ele antecipa a pergunta que todos farão ao ver essa ruína. Por que o Senhor fez isso com esta terra? A própria terra vira uma testemunha da quebra da aliança. Exato. O que é fascinante aqui é essa conexão teológica entre o povo, Deus e a terra. A terra não é um palco passivo, ela participa da história. Quando o povo é fiel, a terra é abençoada. Quando o povo quebra a aliança, a terra sofre a maldição junto. E a resposta para a pergunta das nações? O próprio texto dá, de forma direta e sem rodeios. É porque abandonaram a aliança do Senhor.
e foram servir outros deuses. Então, o exílio e a destruição não são um castigo arbitrário. São apresentados como a consequência natural da escolha deles. Perfeitamente, Moisés está dizendo, as regras do jogo foram estabelecidas. Se vocês quebrarem o acordo, este é o resultado. Não digam que não foram avisados. É uma advertência profética. Exato. É um convite poderoso ao arrependimento antes mesmo que o crime seja cometido. Ok, o discurso atinge esse pico de advertência, com essa visão super sombria do futuro, e então o capítulo termina de um jeito que me deu uma sensação de vertigem. O último versículo, o 29. O versículo 29. Ele parece vir de outro lugar. Ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que essa frase filosófica está fazendo no final de um sermão tão visceral? É uma pergunta excelente, porque à primeira vista parece uma quebra de tom. Mas as fontes que a gente está usando sugerem que este versículo funciona como a conclusão teológica perfeita para tudo o que foi dito antes. Ele amarra tudo. Amarra tudo de forma brilhante. Depois de falar sobre futuro, maldições, os porquês das ações de Deus, Moisés traça uma linha fundamental entre o conhecimento divino e a responsabilidade humana. Certo, dividindo entre o que a gente pode saber e o que não pode. Exatamente. As coisas encobertas ou secretas são aquelas que pertencem exclusivamente a Deus. Os detalhes do plano dele, o tempo exato dos acontecimentos, tentar decifrar esses mistérios pode levar à paralisia, à ansiedade. E a ênfase, então, fica na segunda parte da frase. Toda a ênfase está ali. Porém, as reveladas nos pertencem. E o que foi revelado? A lei, os mandamentos, os termos da aliança que ele acabou de explicar. O que está na mão deles para fazer. Exatamente. A mensagem final de Moisés é incrivelmente prática. Não se percam em especulações sobre os mistérios de Deus. A responsabilidade de vocês é obedecer ao que foi claramente comunicado, aqui e agora. É um chamado radical para focar na ação, não na especulação. Uau, isso realmente amarra tudo. É uma conclusão muito poderosa. Então, se a gente for resumir os grandes pontos. Primeiro, a experiência de milagres, por si só, não era garantia de transformação. Sim, a transformação interna como pré-requisito. Depois, a aliança era radicalmente inclusiva, ninguém ficava de fora, e ela se projetava por futuro, criando uma responsabilidade que atravessava gerações. Uma responsabilidade coletiva e atemporal. E isso tornava a apostasia individual, a tal raiz venenosa, uma ameaça para a nação inteira. A ideia de pecado privado não existia ali. O que nos leva a essa conclusão genial. Diante de um futuro incerto, o dever humano é focar no que foi revelado. Exato. Foco no responsabilidade, não na especulação. E isso me deixa com um pensamento final que talvez se conecte muito com o nosso tempo. A gente vive num mundo saturado de informações, teorias, debates sobre coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle. Com certeza. A reflexão que fica, inspirada por Moisés, é como essa antiga distinção entre o que é secreto e o que é revelado, ou seja, entre o que não podemos controlar e o que está sob nossa responsabilidade, pode nos ajudar hoje. Como podemos usar esse princípio para focar nossa energia e nossas ações naquilo que realmente podemos mudar, na nossa esfera de influência, em vez de nos desgastarmos com os grandes mistérios que talvez simplesmente não nos caiba resolver?